não deveria ser calculada em relação ao número de usuários. É exatamente isso. Você define a quantidade de horários, a demanda e o tempo de percurso. Né? Se o ônibus para ir à Trindade, com condição de segurança, ele vai gastar 50 minutos, então se você quiser a cada meia hora ter um ônibus... Professor Fernando César é engenheiro da Universidade Estadual Paulista. Nessa audiência pública de hoje, aqui sobre a questão do sistema de transporte, onde é que entra a questão do plano municipal de mobilidade? Ou seja, se a gente está fazendo uma licitação, não seria o ideal fazer primeiro um plano de mobilidade para se fazer a licitação? Não, nesse caso não, porque nós estamos comparando esse processo de licitação e trazendo exatamente a Lei Federal de Mobilidade Urbana. Então, esse projeto da licitação do transporte coletivo aqui de Paraty, ele está dentro da Lei Federal de Mobilidade Urbana. Então, já está sendo contemplado tudo aquilo que a lei quer que contemple dentro do sistema de transporte coletivo de passageiro por ônibus. Quer dizer, Paraty, ao longo desses anos todos, não tem um conselho efetivo e também desrespeita aquele tarifário que foi construído pelo Conselho Federal de Transporte, quer dizer, que tem aqueles cálculos básicos onde tem um número de passageiros, uma equação até um pouco complexa, mas que, bem utilizada, pode trazer um preço justo para os passageiros. Esse plano agora contempla isso? Esse plano contempla, porque exatamente está dentro do plano de mobilidade. No plano de mobilidade, no capítulo 9, ele determina o que é a tarifa de remuneração do sistema. Essa tarifa tem que contemplar todos os custos decorrentes do sistema de transporte coletivo. E também ele questiona e aponta que tem a tarifa pública, que é a tarifa que o usuário do transporte do município irá pagar. E quando houver diferença entre tarifa de remuneração do serviço e a tarifa pública, essa diferença será coberta com subsídio. Então, a lei federal já diz isso, que pode ter o benefício do subsídio para reduzir a tarifa pública para os usuários do município. Então, justamente nesse tarifário, que foi depois do encontro entre os secretários estaduais de transporte e a Federação de Transporte, chegaram a um comum acordo de desenvolver um tarifário, quer dizer, uma equação matemática, onde todas essas questões são variáveis que são colocadas dentro de uma equação. E nós vamos utilizar esse mecanismo, quer dizer, como transparência, para realmente chegar ao preço justo. O preço da tarifa é o preço do custo do sistema. E hoje o recomendado é um modelo de tarifa pública baseado exatamente que o Ministério do Transporte, através da Secretaria dos Transportes, tem um modelo que foi estudado junto num fórum da Associação Nacional dos Transportes Públicos, Associação Nacional das Empresas de Ônibus, o Fórum dos Prefeitos e Secretários de Transportes de todas as áreas públicas e grandes áreas metropolitanas de São Paulo. Então chegou exatamente esse modelo de plano tarifário, em que contempla todos os custos, custos como a questão dos combustíveis, lubrificante, pneu, a remuneração dos veículos, a questão remuneração do capital investido, a questão dos custos de salário de pessoal, os encargos trabalhistas decorrentes disso, a questão dos impostos, do ISS. Então, todos esses são custos componentes dentro dessa planilha, e uma planilha muito simples e transparente, que vai fazer parte desse modelo do sistema de transporte coletivo aqui na licitação, aqui no município de Paraty. Mas só a última pergunta. Em relação à questão da integração municipal, a gente observa hoje que as comunidades têm dificuldade de locomoção, porque às vezes tem que pagar 2, 4 passagens para chegar de uma comunidade a outra. Não existe, quer dizer, um sistema de integração da malha, do sistema de transporte. Dentro desse plano está prevista essa integração?
Inicialmente não, porque na pesquisa que nós fizemos, e normalmente em todas as cidades, qual é o destino da população? Ele vem dos bairros ou do distrito para o centro da cidade. Esse é o maior destino da população. E também aqui foi identificado isso, porque quem está no bairro ou no distrito, ele vem para o centro da cidade, ou, nesse caso, e depois retorna lá para fazer suas atividades aí pessoais de saúde, bancárias e comércio, tudo. Então, e foi feita pergunta a questão do plano de integração, para ter a integração entre outras linhas. Isso não apareceu aí como um fator principal. Então, nesse primeiro momento, a questão da integração não me pareceu ser um dado assim relevante, de grande necessidade da população. O que nós vimos que a população recomendou e questiona é melhor qualidade dos ônibus, de uma frota mais nova, a questão de melhor segurança, a questão dos pontos de ônibus com abrigos cobertos de proteção, tá? E mais horários nas linhas. Isso foi os pontos relevantes que já vai ser colocado nesse edital. Agora, o transporte é dinâmico. Então, como é dinâmico, com o tempo, a gestão do poder público sobre o sistema, tendo um melhor controle, pode ser colocado essas novas ideias, essas novas ações aí para cada vez aperfeiçoar o sistema. Então quer dizer que o plano de mobilidade vai ficar para um outro momento, quer dizer, talvez na próxima gestão do governo, é isso? Bem, o plano de mobilidade, o sistema de transporte está incluído dentro do plano de mobilidade. Agora, pelo que eu vi, Paraty ainda não fez o plano de mobilidade. Nós incluímos a lei do plano de mobilidade nesse processo de estudo sobre o termo de referência para o processo de licitação. Ou seja, o processo de licitação vai estar vinculado ao plano de mobilidade e como e da forma quando tiver. E o papel do Conselho de Transporte? O papel de todo o Conselho é o quê? Discutir, conversar e propor ideias, melhorias, tudo, para os órgãos competentes aí. No caso, aí é o setor de transporte da Prefeitura Municipal. Professor, muito obrigado pela entrevista. Parabéns.